se assentar, por favor. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E também os irmãos, os amigos que estão nos assistindo pela live, eu saúdo com essa maravilhosa graça e essa paz do Senhor Jesus. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de continuar pedindo aos irmãos que continuem orando pelo Carlos. Nós tivemos uma boa notícia hoje, tiraram o dreno do pulmão, tiraram a medicação, a pressão dele está controlada, mas continua entubado. O estado é delicado, mas já houve um avanço, né? Então, continue orando por ele, pela família. E eu gostaria de reforçar também a questão das primícias, viu, irmãos? Os irmãos nos ajudem. Domingo que vem, se Deus permitir, já é o dia de nós começarmos a entregar, quer dizer, é o dia de entregarmos as cestas básicas. Nós temos 18 pessoas cadastradas e nós temos somente 8 cestas ali naquela sala. Quer dizer, ainda faltam 10 cestas básicas para nós podermos suprir essas 18 famílias. Então, eu faço um clamor aos irmãos, os irmãos que estão em casa, para poder nos ajudar. Pelo menos essas famílias que, graças a Deus, têm sido supridas, que a gente continue suprindo essas famílias. Amém? Amém, irmãos? Porque não adianta nada, né, a gente ler esse livro que de ponta a ponta fala de amor, se a gente não faz uma coisa assim. Até as pessoas lá fora, né, têm feito campanhas, porque tem muita gente passando muita necessidade, principalmente, sempre teve, né? Mas principalmente agora com essa pandemia, muita gente passando muita necessidade. Então, nós precisamos demonstrar, né, este amor, fazendo coisas assim que são mínimas. O Senhor tem nos dado tanto e não custa nada, né, nós dividirmos. Então, eu gostaria de ler com os irmãos. Por favor, abram as vossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3. A semana passada, na quarta-feira, nós começamos a falar sobre o nome de Jesus, que devemos tomar muito cuidado, né? Devemos tomar cuidado, inclusive, com esses hábitos, né, que muitas vezes nós adquirimos dentro das igrejas e até mesmo lá fora, de usarmos esse nome indevidamente, ou usarmos por usarmos. Nós temos que tomar muito cuidado com este nome, né, o nome de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar mais alguma coisa com os irmãos, e à medida que nós vamos tendo oportunidade, nós vamos continuar, porque é muita coisa para poder falar sobre o nome de Jesus e para poder falar sobre a pessoa de Jesus. Então, Êxodo no capítulo 3, nós vamos ler e vamos pular alguns versículos e ler de novo, porque nós não vamos ler o capítulo todo, mas é aquele momento em que Moisés sobe ao monte e ele vê Deus ali numa sarça ardente, né? Quando Deus fala com ele. E diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian,
E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Vamos ver o versículo 7. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo dos filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Versículo 13, vamos passar para o 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Amém, irmãos? Só até aqui. Vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos clamar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui neste lugar, nesta noite, com o propósito de adorar o teu santo nome e também ouvirmos a tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Senhor, nós descemos e nos humilhamos na tua presença e te pedimos: lava-nos mais uma vez com o sangue poderoso e precioso de Jesus Cristo. Tira, Senhor, toda falta de atenção, todo cansaço excessivo, no nome de Jesus. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra nesta noite. Muito obrigado, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Amém? Então, os irmãos lembram que na quarta-feira passada, falando sobre a questão do nome de Jesus, e que nós não podemos, né, não é nem não devemos, mas não podemos ficar usando este nome assim, de qualquer maneira, porque o nome de Jesus é santo, o nome de Jesus é puro, o nome de Jesus é poderoso. Nós entendemos também, pela palavra que ouvimos e pela Bíblia, que nós encerramos as nossas orações, né, dizendo em o nome de Jesus, como eu acabei de fazer agora, e você também fez aí na sua oração. Por quê? Porque somos pecadores. E
nós usamos o nome de Jesus no final das nossas orações para que Deus nos ouça, porque Deus, Ele vai nos ouvir por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Nós somos pecadores, ainda que remidos e lavados pelo sangue de Jesus, mas continuamos cometendo os erros. O tempo todo nós estamos errando. Então nós somos incapazes, insuficientes de chegarmos ao trono da graça para podermos falar com Deus, a não ser pelo nome de Jesus. Amém? Eu li esse texto aqui, porque eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje sobre uma coisa que vocês não têm dúvida disso, mas sobre a divindade de Jesus. E nós vimos aqui neste diálogo, né, entre Deus e Moisés, ali naquele lugar, uma sarça, né, aquela árvore com fogo, mas ela não se queimava pelo poder de Deus, e aquilo ali era uma forma de Deus se apresentar a Moisés. E interessante, né, quando eu leio esse texto aqui, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, né, aquilo ali era uma terra seca, uma terra cheia de pedra, terra, né, assim, um lugar ermo, né, mas por causa da presença de Deus, aquela terra se tornou um lugar santo. Você pode dizer amém? Amém? Isso nos faz meditar, nos faz lembrar de que por causa da presença de Deus na nossa vida permanentemente, porque somos templos do Espírito Santo, você pode dizer amém? Você é templo, você se converteu, teve um encontro com Cristo, abriu o seu coração, confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, amém? Você foi selado pelo Espírito Santo. Então você se torna terra santa, porque Deus habita em você. Aleluias! É isso mesmo, aleluias! Você que está em casa, nós somos uma terra habitada por Deus. E Deus chama a atenção de Moisés, e diz assim, olha, quando ele começou a virar para ver o que era aquilo, ele falou, olha, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é terra santa, por causa da minha presença, por causa da minha glória, por causa da minha honra, por causa do meu louvor, meu poder, essa terra se tornou santa. E vocês sabiam, claro que sabiam, a gente tem uma mania de ficar fazendo pergunta para crente, né? Crente sabe porque crente lê a Bíblia e estuda a Bíblia. Amém? Amém? No Novo Testamento, especificamente, no Evangelho de João, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, por 7 vezes, Jesus, ele diz assim, eu sou. Não é isso mesmo? Eu sou. E nós vamos ver isto porque a ênfase, né, que o escritor dá é a identidade como verdadeiro filho de Deus, ou seja, como o próprio Deus. A mesma expressão que Deus usou com Moisés lá na sarça, que ele disse, eu sou o que sou, e você vai dizer para os filhos de Israel que o eu sou te enviou. Não foi assim que Deus falou para Moisés? Amém? E Jesus, por 7 vezes no Evangelho de João, ele fala, eu sou. Isto mostra para nós a divindade, que Jesus é Deus. E o nome de Jesus precisa ser respeitado, honrado, reverenciado, e temos que ter muito temor ao pronunciarmos este nome, porque nós estamos nos referindo ao Filho de Deus, nós estamos nos referindo ao próprio
Deus. Amém? Os pregadores, nós, pregadores, e não precisa ser pastor, aqueles que falam da palavra, né? O pastor Laci gosta, eu também gosto, e os outros gostam de dizer isso que eu vou falar aqui. Não é uma brincadeira, isso é muito sério. Quando a gente diz, olha, Jesus está aqui. Nós sabemos que Ele está. Primeiro porque Ele habita em nós. Amém? Não precisava ter tanta gente. Basta uma pessoa, Ele está porque Ele habita em nós. E Ele mesmo disse, né, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ou seja, é importante a gente ver dessa forma, porque é esta forma que a Bíblia nos ensina. Então, se Jesus está aqui, Deus está aqui conosco. Amém? Você não pode tocá-lo, eu não posso tocá-lo, nós não podemos vê-lo, né? Porque ainda na nossa carne pecadora nós não podemos vê-lo, porque se o víssemos nós morreríamos, com certeza, todos nós, mas Ele está aqui. Portanto, há a necessidade de reverência, há a necessidade de adoração, e não precisa só enquanto nós estamos cantando. A verdadeira adoração não está na música. A verdadeira adoração está na nossa vida. Amém, irmãos? Esta é a verdadeira adoração. A minha vida adora ao Senhor. A minha vida, a minha maneira de viver, exalta o nome do Senhor. Onde eu estiver, o que eu disser, vai exaltar o nome do Senhor. Este é o meu louvor, este é o seu verdadeiro louvor. Você pode dizer amém? Amém? Porque às vezes nós confundimos um pouco, achamos que vamos louvar. Não é uma crítica ao louvor, viu, minha irmã, por favor, e os irmãos do Ministério de Louvor, tem que ter. A música é importante, ela vem lá do Velho Testamento, né? Mas o louvor verdadeiro é com a nossa vida, porque eu posso conhecer todos os cânticos, todas as letras, todas as músicas, mas se a minha vida não condiz com aquilo que eu canto, não condiz com aquilo que está na palavra, eu não estou louvando ao Senhor. Eu estou apenas cantando aquilo que eu decorei, aquilo que eu aprendi a cantar. Amém? Então, Jesus é Deus. E por que Jesus disse desta forma? Eu sou. Essa é a tradução do nome pessoal de Deus. Por isso que Moisés perguntou, mas eu vou. Primeiro ele disse, eu sou incapaz, eu não posso ir. Mas não há desculpas diante de Deus. Muitas vezes nós queremos arranjar um jeitinho para deixarmos de fazer alguma coisa que Deus está nos orientando, alguma coisa que Deus está querendo que nós façamos, e nós queremos dar um jeitinho, ou seja, uma desculpa, né? Só que não há jeitinho brasileiro, ou jeitinho americano, ou qualquer outro tipo de jeitinho diante de Deus. Quando Ele escolhe, quando Ele quer, quando Ele diz que é para fazer, a única coisa que nós podemos é fazer. Você pode dizer amém? Mas aí Moisés ficou em dúvida, mas eu vou, e eu vou falar no nome de quem? Ele diz assim, Moisés pergunta, qual é o teu nome? É lindo isso, né? Eu sou o que sou. Aleluias. Eu sou o que sou. Isto basta, isto é suficiente. E quando você chegar diante dos filhos de Israel, diga assim, eu sou, me enviou a voz. Amém? Amém? E aí, quando Jesus foi questionado, nós vamos ver as 7 vezes que Jesus fala o eu sou, mas quando Jesus foi questionado por aqueles judeus orgulhosos, e muitas vezes nós somos tão orgulhosos, né? Eu já ouvi muito isso, irmãos. Pessoas dizerem assim, eu tenho 30 anos de
de igreja, de convertido, eu tenho 40 anos, irmãos, isso não representa nada. O que importa é o que nós somos diante do Senhor. Você pode dizer amém? Não importa se 1 mês, 2 meses, 1 ano, 30, 40, 50, o que importa são as nossas atitudes, a nossa maneira de viver diante do Senhor. Mas aqueles judeus orgulhosos, né, falaram para Jesus assim, não, nosso pai Abraão, não é assim que eles falavam? Eles gostavam de dizer isso, né? O nosso pai Abraão. E aí o que Jesus disse para eles no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo... Pode colocar, se você quiser, pastor Franco, mas se não eu vou ler, né? No versículo 58, Jesus disse assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Antes, eles ficaram, né, naquela toda, nós somos filhos de Abraão, nosso pai Abraão, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é divino, porque ele é o próprio Deus. Você pode dizer amém? Amém, irmãos? Então, vamos conferir aqui. A primeira vez que Jesus disse, eu sou, ele disse assim, em João, no capítulo 6, no versículo 35, ele disse assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Dê glória. Eu sou o pão da vida, eu que alimento, eu que te dou força espiritual, eu que te faço passar pelas lutas, mas passar caminhando, passar glorificando, eu que trago virtude para a sua vida, porque eu sou o pão da vida. Aleluias. E aí, depois, no capítulo 8, no versículo 12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu que trago esclarecimento para este mundo. Eu que abro os olhos das pessoas. E ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, eu gosto sempre de usar essa expressão verdadeiro, porque tem muitas pessoas que são simpáticas ao Evangelho, gostam do Evangelho, gostam de ir em igrejas evangélicas, gostam de cantar, gostam de até mesmo orar, mas ainda não tiveram uma experiência genuína com Jesus. Porque quando nós temos uma experiência genuína com o Filho de Deus, ou seja, com o próprio Deus, a nossa vida muda, as nossas atitudes mudam, o nosso falar muda, os nossos pensamentos mudam. Não nos tornamos santos, mas somos santificados pelo poder do sangue de Jesus. A nossa vida muda. Se antes nós não amávamos as pessoas, com Jesus nós passamos a amar. Se antes nós não tínhamos tanta paciência, com Jesus nós nos tornamos pacientes. Se antes nós éramos rebeldes e falávamos palavras que não deveríamos falar, e até mesmo palavrões, agora não mais, porque nós não andamos em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele transforma a vida da gente. Jesus traz algo para a nossa vida que só mesmo pelo eu sou pode acontecer. Você pode dizer amém? Você que está em casa, diga amém. Não adianta eu dizer para as pessoas que eu sou evangélico, não adianta eu dizer para as pessoas eu sou um crente, não adianta eu saber cantar, não adianta eu saber orar, tudo isso são coisas aprendidas. Nós aprendemos
Eu já usei esta ilustração verdadeira, né? Quando passa um carro na rua fazendo o anúncio de alguma coisa e uma musiquinha que você já vem ouvindo, não importa, uma música secular que você já vem ouvindo, se você ficar ouvindo aquela música, daqui a pouco você está cantando aquela música. Isso é natural, nós decoramos. É igual quando nós falamos da oração do Pai Nosso, nós decoramos. O mundo inteiro faz a oração do Pai Nosso, só que muitas vezes nós não sabemos o que está contido ali, o que Jesus está querendo ensinar com a oração do Pai Nosso. Decoramos. Então não adianta orar, não adianta aprender as músicas, não adianta nada disso. Nós sabemos, se tivemos uma experiência com Cristo, se a nossa vida mudou e se ela continua mudando. O nosso coração, ele precisa ser transformado, ele precisa ser quebrantado verdadeiramente e o tempo todo nós nos humilharmos diante do Senhor. Por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus verdadeiramente não é enganado facilmente. Você pode dizer amém? Aí, pela terceira vez, ele fala, né, no Evangelho de João também, agora no capítulo 10, versículos 7 e 8, ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Interessante seria falar eu sou num culto, né? Mas como nós estamos falando da divindade de Jesus, ele disse assim, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram, antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Amém, irmãos? Que coisa linda, né? Jesus é a porta. E nós não ouvimos outra voz, ainda que tenha um nome de pastor de ovelhas, mas nós não ouvimos. Nós ouvimos a voz do sumo pastor. Você pode dizer amém? E aí Jesus, mais uma vez, agora ele diz, eu sou o bom pastor. Observou que o tempo todo ele está dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele deu a sua vida por nós naquela cruz, naquele lugar chamado Calvário, lugar da caveira, Gólgota, são os nomes que é dado àquele lugar onde Jesus morreu. Amém? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós sabemos que isso é o eu sou, mas quando se fala no pastor, agora, homens que foram chamados por Deus e ungidos por Deus e consagrados por Deus, não é necessário dar a vida, porque Jesus já deu a vida dele. Amém? Mas agora, para nós, como pastores, nós precisamos também nos entregar, cuidar, amar, ajudar, aconselhar,
a conduzir, se necessário for, pegar na mão, igual de uma criança, e caminhar junto com as ovelhas. Você pode dizer amém? Amém? E aí Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós todos estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Ainda que andando, respirando, mas nós estávamos mortos espiritualmente. Mas fomos até Jesus, aceitamos o convite de Jesus. Né? Tem até um hino muito lindo que diz assim: manso e suave, Jesus convidando. Eu não sei quantos conhecem esse hino, né? Mas nós aceitamos o convite de Jesus e aí nós fomos ressuscitados espiritualmente. Deixamos de ser mortos espiritualmente, agora nós temos vida no eu sou, vida em Cristo Jesus. Amém? E aí, aquele que nós gostamos de falar, né, decoramos também, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Novamente, Jesus usa eu sou. Amém, irmãos? Já contaram? Falamos 6. Eu sou. Tudo no Evangelho de João. Às vezes nós lemos, né, o Evangelho de João. Eu sempre oriento, quando alguém me pergunta, né, alguém que está chegando para a igreja, chegando para o Evangelho, pergunta: onde que eu devo começar a ler a Bíblia? Eu digo: comece no livro de João, no Evangelho de João. Que ali você vai encontrar todo o plano de salvação, né, de Jesus. Então Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto de dizer, e é uma verdade também, que existem várias verdades por aí, mas a verdade verdadeira é o eu sou, é Jesus, o Filho de Deus. E por último, a 7ª, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas vós já estáis limpos pela palavra. A palavra é que nos limpa, que nos lava. Você pode dizer amém? A palavra é água que nos purifica, né? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem o eu sou, nada podeis fazer. Aí eu fico pensando, né, irmão? Como que, assim como os judeus, né, aqueles judeus que diziam: nós somos filhos de Abraão, pai de Abraão. Quantas vezes nós temos comportamentos assim, achando, né, que somos capazes, quando conquistamos alguma coisa, conquistamos um diploma, seja o que for, né, achamos que somos capazes. Como que nós estamos enganados? Tudo que você é hoje, tudo que você tem hoje, tudo que você faz hoje, nada disso veio de você, tudo foi por Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. É o eu sou, é a divindade de Jesus. Do mesmo jeito que foi dito para Moisés, naquele lugar: eu sou o que sou. Jesus veio falando:
e está falando conosco nesta noite. Portanto, o Eu Sou está aqui conosco nessa noite, nos abençoando com a sua palavra. E isso aqui, eu vou ler essas 7 ocasiões em que Jesus disse eu sou, em harmonia com todo o ensino das Escrituras, não deixam dúvidas de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Por ser Deus, ele possui todos os atributos divinos e tem plena autoridade de declarar eu sou. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Eu vou fazer uma oração, eu vou impetrar a bênção, mas depois não saia, por favor, e você em casa continue aí, que eu vou pedir à irmã para cantar mais um hino, por favor. A irmã pode até vir, e assim que a irmã terminar de cantar, o pastor Laci faz mais uma oração nos despedindo para casa. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós meditamos na Tua palavra, nós vemos o quanto somos dependentes do Senhor. Que o Senhor é Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Tu és o eu sou, e isto é suficiente para nós. E é por isso que nós te louvamos, e é por isso que nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Muito obrigado mesmo. E te pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Tudo isso nós falamos, pedimos e confessamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Coloque a sua mão sobre o seu coração ou estenda a mão, como o pastor Laci gosta de falar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, e todos nós podemos dizer amém, amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino.